Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, desde o dia 18, sem vê-los, não vou mentir, não vou negar que eu não estou com saudades de vocês, que eu estou sim, apesar de vocês, talvez alguns de vocês nem lembrem de mim, né? Porque segunda-feira, às 7 da manhã, alguns às vezes nem vêm, né? Mas tudo bem, vamos lá. A aula de hoje, na realidade, ela é mais uma revisão, uma retomada de tudo que a gente viu até agora. E eu procurei colocar o título Escrita e Oralidade exatamente em função disso, porque isso traz dois fundamentos básicos para toda discussão e para toda a problemática da gramática, da língua portuguesa, e o porquê que umas pessoas amam demais e outras detestam demais a língua portuguesa. Porque escrita e oralidade tecnicamente não eram para viver num embate, mas vivem por quê? Porque escrever e falar não é a mesma coisa, não é verdade? Apesar dos dois estarem sempre calcados, baseados em cima do processo da comunicação, que é a base de toda a linguagem, não só da língua portuguesa, mas de todas as línguas existentes, não é? No planeta, sejam elas derivadas do latim, ou indo-europeu, ou asiáticas, enfim, qualquer tipo de linguagem, todas elas terão sempre esse problema. Por que esse problema? A gente escreve da mesma forma como a gente fala? Claro que não. Eu fico imaginando as pessoas falando e escrevendo da mesma forma, né? Seria interessante. Vocês já imaginaram vocês com a namorada de vocês em casa, por exemplo, e querida minha, gostaria de dar-lhe um abraço, concederia-me essa honra? É complicado, ela provavelmente terminou o namoro contigo, não é? Me abraça, me beija, vem cá. É assim que a coisa funciona na oralidade. E aí, claro que cria um certo problema com a gramática, porque quando a gente vai para o oral, para a fala, por ser muito da improvisação, não é coronavírus não, viu? Ela se afasta um pouco dos pré-requisitos das normas e das regras gramaticais. Vamos começar dando uma olhadinha no conceito dos dois. Oralidade, modalidade de realização da língua, concretizada por falantes em presença, em presença. Quando eu falo, eu preciso de uma outra pessoa próxima de mim, no mínimo eu preciso de um canal, não é? Para que haja comunicação. Eu não posso simplesmente, e aí fulano, tudo bem? Como é que você está? E esperar que as ondas cheguem ao ouvido de quem eu espero, não é? Então é importante a presença. Hoje eu já digo física, mas virtual funciona também, não é? E que se caracteriza por ser efêmera e irrepetível. O que significa efêmera e irrepetível? Efêmera, ela é de momento, ela não se perpetua. Vocês lembram que vocês conversaram com um amigo de vocês há um mês? Lembram não, né? E é irrepetível por quê? Porque a gente não conversa, por mais que a gente converse do mesmo assunto com uma pessoa, o assunto sendo igual ou não, a gente não repete as mesmas palavras. Ela é muito dinâmica, não é? Exatamente em função da presença marcante de diálogos e por utilizar vocabulário menos cuidado do que na escrita. E o que é escrita? É a utilização dos sinais, símbolos para exprimir as ideias humanas. Certo? Vamos seguir. Então, o mais importante, que é a base de toda a comunicação, que é um assunto que o Enem cobra demais, é exatamente esse aspecto aqui, as pessoas da comunicação. Quando em sala de aula eu pergunto aos meus alunos, quantas pessoas nós temos na língua portuguesa? Muitos respondem assim, 6, professor. Não é? Porque a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, não é isso? Eu, tu, ele e nós fazeres. Não, cuidado. Pessoa nós temos 3, a primeira, a segunda e a terceira. O nós, vós, eles são a primeira e a segunda e a terceira pessoa no plural. Muito bem. Então o eu, a primeira pessoa, é quem fala, é quem inicia o processo da comunicação. Com quem se fala?
É o tu, é a segunda pessoa. É o fundamental para as pessoas não acharem que tu é uma pessoa doida ou louca que fala sozinha, fala ao vento, não é? Então tu precisa de um interlocutor para escutar, para formar o diálogo contigo. E o ele muitas vezes aparece, que é o que eu costumo brincar dizendo que é a pessoa do fuxico, da fofoca, né? De quem se fala, certo? Essas três pessoas que formam todo o processo da comunicação. Hoje a gente vai ver, ou pelo menos nesse vídeo a gente não vai ver as funções da linguagem, porque a gente já viu num outro momento. Hoje a gente vai seguir e vai dar uma olhadinha em outros aspectos da comunicação. Muito bem, eu trouxe esse diálogo aqui que era importante, era interessante. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Quando eu falo aí varia, fica interessante, não fica? O que esse quadro, o que isso está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Que a linguagem do diálogo, claro que aqui houve um exagero, não é? Na parte do erro. Do erro não, desculpa, do equívoco, né? Da inadequação do vocabulário. Porque se ele está perguntando, a gente tem que fazer um processo de interpretação. Falo fluentemente inglês, espanhol, português, essa resposta significa que ele fez uma pergunta. E que pergunta teria sido essa? Provavelmente que situação é essa? Uma situação de entrevista de emprego, não é? Onde ela vai falar exatamente, vai tentar impressionar, usando o português de forma mais adequada a seu favor, dizendo que fala vários idiomas, mas aí quando ele pergunta o português, aí ela cai na oralidade e cai na variedade linguística triste, né? Que é inadequada para quem vai fazer uma entrevista de emprego, que é aí varia, não funciona, não combina. Essa charge, eu acho que ela foi até questão de Enem. Vamos lá. A linguagem formal, linguagem informal ou coloquial. O que a gente tem que ter sempre em mente. Passei. Vamos voltar. Isso. A linguagem formal que a gente sempre tem que ter em mente, ela é por muitos chamada de culta. Mas por que eu coloquei culta entre aspas? Porque na realidade existe uma diferença entre culta e formal. A linguagem culta é aquela linguagem em que é falada pelas pessoas de um conhecimento maior da gramática. É aquelas pessoas que a gente conhece por cultas, professores, advogados, enfim, pessoas desse nível. E a linguagem formal é aquela linguagem em que não aceita nenhum desvio da gramática normativa. A culta admite pequenos, mas a formal não aceita. E a linguagem informal ou coloquial já está sendo dita, né? Representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. É aí que a gente sempre comete uma série de equívocos. Quer ver? Deixa eu voltar e mostrar para vocês aqui. Muito bem. Quando eu pego o pronome de tratamento você, eu pergunto para ti, primeira, segunda ou terceira pessoa, o que vocês respondem? Vocês ficam na dúvida, não ficam? Eu falo com você. Se eu falo com você, é a segunda pessoa, não é? Mas, por outro lado, eu descubro a pessoa através da conjugação verbal. Então vamos lá. Eu brinco, tu brincas, ele brinca. É você? Brinca. Então você, gramaticalmente, está inserido na terceira pessoa. E, semanticamente falando, na segunda pessoa. Eu falo com você. Fica claro que você é a segunda pessoa semanticamente, mas gramaticalmente pertence à terceira pessoa. É o caso, não sei se vocês lembram, não conhecem, porque eu aqui sou um velho, não vocês, daquela música do Traje a Rigor. A música, se eu não me engano, era Inútil. A gente não sabemos escolher presidente, não é? Aí vem escrito, a gente não
sabemos. Vamos ficar só com isso. A gente sabemos. Está errado? Depende qual o enfoque que vai dar isso. Gramaticalmente, claro, a gente sabe, a gente faz, a gente anda, evidente. Mas a gente, o que quer dizer a gente? A gente quer dizer nós. Por isso que a gente tem que cuidar e não pode, não deve recriminar a forma com que as pessoas falam, exatamente por isso. A gramática ela não é muito lógica, mas o nosso cérebro ele trabalha com uma certa lógica. Então se eu digo, a gente é nós, a gente sabemos. É aquele caso da criança. Vocês já ouviram alguma criança falar, eu sabo, do verbo saber? Já ouviram? Já, né? Ela está errada? Tecnicamente sim, mas semanticamente não. Por quê? A criança não sabe que a língua portuguesa ela trabalha com verbos irregulares, verbos que mudam na hora da conjugação. Então a criança escuta a vida inteira: eu durmo, eu ando, eu corro, eu faço, eu brinco, eu vejo, eu sabo. Entenderam a lógica? Por quê? Porque a criança não sabe que o verbo saber é um verbo irregular e a conjugação dele é diferente, muda na primeira pessoa. Então é essa lógica que as pessoas que não têm acesso ao estudo da língua portuguesa acabam cometendo. Quantas pessoas vocês escutam falando, a gente não sabemos, não é? A gente vamos para lá, a gente escuta, eu não sabo. Porque exatamente por isso, porque não tem conhecimento da gramática. Vamos lá, vamos seguir. Cadê o controle? Está aqui. Muito bem, linguagem formal, linguagem coloquial. A língua falada e a língua escrita. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom da voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias. Vocês estão vendo eu trabalhar com vocês. A gente, quando conversa, se utiliza demais do nosso corpo, não é? Na realidade, o nosso corpo fala, o nosso corpo ele faz parte da comunicação, e isso a gente não pode nunca esquecer. Por que eu realço e sempre faço esse levantamento, esse questionamento com vocês? Porque o Enem, em várias questões da prova de linguagens e códigos, ele cobra esse tipo de conhecimento. O Enem não quer saber das questões gramaticais profundas, ele quer saber exatamente isso: como se fala, como se escreve, adequação de vocabulário, o teu conhecimento lexical e a forma como tu te utiliza da linguagem para o processo da comunicação. É basicamente fundamentado nisso que o Enem trabalha. Por isso que hoje a gente vê muito essas coisas que, por exemplo, na época que eu estudei, a gente quase não via, a gente via muito pouco. E por último, a língua escrita. Há um maior distanciamento entre o emissor e o receptor. Estabelece um contato indireto com o destinatário. É mais formal, sendo mais pensada e planejada. Há um maior rigor gramatical e exigência de cumprimento da norma culta. Vocês, quando vão escrever um texto para a escola, ou vão escrever um texto que não é rapidinho no WhatsApp, vocês não pensam, vocês não planejam. Quando vocês fazem as benditas redações na escola, não é? Vocês pensam como vocês vão escrever, como vocês vão organizar. E a forma clara que mostra isso, o contato indireto e a mais pensada, a gente vê, por exemplo, eu gosto muito do WhatsApp, por quê? Porque o WhatsApp coloca, por mais que seja escrito, te coloca aqui, porque tu não pensa, tu fala de forma no WhatsApp, quase falando. Inclusive tu pode gravar, o WhatsApp é que às vezes corrige a tua forma de falar, não é? Mas se tu fores escrever e o corretor não estiver ali, sai esse pandemônio que a gente vê, não é? De linguagens e de coisas escritas de forma totalmente inadequadas. E acreditem, gente, até para o futuro de vocês, nunca esqueçam, vocês daqui a 3, 4 anos, ou alguns já até estão no mercado de trabalho, e vocês, pelas empresas que vão
vão pensar em contratá-los, eles vão se preocupar até a maneira como vocês se comunicam, como vocês falam. Então é importante que vocês lembrem que isso daqui é importante demais. Isso daqui deixa para a tua intimidade, e aqui deixa para o campo profissional. Nunca esqueçam disso. Vamos lá. Enunciação e enunciado. O que é enunciação e o que é enunciado? E por que isso é importante? Vamos dar uma lida aqui que eu já explico para vocês. O termo enunciação refere-se à atividade social e interacional por meio da qual a língua é colocada em funcionamento por um enunciador. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso fazer para que a mensagem chegue até você, não é? É enunciação. A mensagem que chega é o enunciado. Vocês conseguem diferenciar? Todo o processo da comunicação que envolve o que vai ser dito é a enunciação. E o produto da enunciação é chamado enunciado. Por exemplo, o que eu vou pensar? Essa aula que eu vim trabalhar com vocês aqui, eu pensei, eu planejei, eu vi a forma como eu ia trabalhar, como eu ia me expressar para vocês. Tudo isso é enunciação. Tudo que eu estou ensinando, relembrando para vocês, é o enunciado. O Enem cobra demais isso. Por exemplo, ele pega um texto, vocês vão ver nas atividades que mais na frente vocês receberão. Vocês vão receber textos para ler, não é? E esses textos vocês vão ter que identificar quem está falando, o que está falando e para quem está falando, que é fundamental. Vamos lá, seguindo. A referenciação, é aí que a gente trabalha mais, que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a referenciação, ela está diretamente ligada a uma coisa chamada coesão. Vocês sabem que o texto de vocês, ele é essencialmente pautado em cima de dois aspectos: a coerência e a coesão. O que é a coerência? A coerência é se o que tu estás falando está de acordo com a situação. Funciona mais ou menos assim: eu chego e pergunto, fulano, como é que foi o jogo ontem? Aí tu me respondes, a pizza estava gostosa. Qual é a coerência que tem nesse diálogo? Nenhuma, não é? E a forma como eu junto, como eu uno as palavras para que esse texto saia bastante, vamos dizer assim, de forma bastante clara, são os aspectos de coesão e bastante limpo, não é? Então funciona mais ou menos assim, ó. Está relacionada com a maneira pela qual introduzimos novos elementos em um texto, e também ao modo como os referentes são retomados, que isso é fundamental, já vou explicar. A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Por quê? Por exemplo, a gente vai trabalhar, vocês vão escrever sobre uma festa que vocês foram. Provavelmente vocês vão se referir a essa festa umas 7, 8 vezes no texto. E vocês devem repetir a palavra festa, muitas vezes, no máximo 2, não é? Então é aí que entra a referenciação. Primeiro, através dos sinônimos. Como é que eu trabalho a referenciação através dos sinônimos? Hein? Não lembram? Por exemplo, sinônimo para festa: show, evento, não é? Então, o que mais eu posso usar para festa? Eu posso dizer, ontem eu fui a uma festa, ela estava divertida? Eu posso usar os pronomes, não posso? Muito bem, perfeito. Então vamos lá, vamos seguir. Emprego de elementos de coesão na referenciação: substituição, repetição, conectores de outros na sequenciação textual. Anáfora e catáfora. Vamos segurar na anáfora e na catáfora, que é o mais importante. Vamos lá. O que é a anáfora e o que é a catáfora? Vocês não lembram disso? Só um minutinho, deixa eu enxugar aqui a careca, porque... Pronto. Vamos lá. Anáfora e catáfora. Anáfora, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar essa palavra, não é? Ela é uma palavra utilizada em figuras de linguagem, onde tu repete a mesma palavra várias vezes no começo de um mesmo verso. Ótimo, tranquilo. E a catáfora? Catáfora não entra em figuras de linguagem. Então, para
para o desenvolvimento de um texto dentro da comunicação, a anáfora e a catáfora, ela funciona mais ou menos assim. Primeira anáfora, tu vai te referir a um termo, e todas as vezes que tu fores falar nesse termo de novo, tu vai trocar por uma outra palavra, e essa outra palavra vai fazer a ligação com esta palavra, vai chamar. Isto é anáfora. A catáfora é exatamente o oposto, ou seja, o que significa o oposto? Tu primeiro faz a referência, rapaz, estava super legal onde nós fomos ontem, né? Pois é, a festa estava boa, ou seja, tu primeiro se refere a ela e depois usa o nome dela. Isso é catáfora. Quando tu vai trabalhar anáfora, é exatamente o oposto, ou seja, rapaz, a festa estava boa. Realmente, ontem ela estava bombando, ou seja, eu usei o ela para fazer a ligação dentro de um texto. Tá certo, pessoal? Ó, isso é o que a gente viu em linhas gerais dentro das aulas que a gente teve durante esse primeiro quase completo bimestre, não é? E eu falei quase completo por quê? Porque eu queria terminar mandando um recado para vocês. Primeiro, a gente está separado desde o dia 18, eu de vocês precisamente dia 16 de março, pelo advento da pandemia do coronavírus ou do Covid-19, né? Que a gente tanto escuta falar, e é uma experiência nova para a humanidade. A gente nunca viu com proporções tão devastadoras, avassaladoras como essa, não é? Então fica o recado e fica a dica para vocês. Isolamento social é ruim? Sobre alguns aspectos, claro que é ruim. Então, o que serviu de lição para mim que eu quero passar para vocês? Durante toda a minha vida eu sempre fui com uma paciência um tanto quanto curta. Tento trabalhar, mas às vezes é difícil. Então o que aconteceu? Eu confinado há mais de um mês, com 2 pessoas dentro da minha casa, mais a coisa fica difícil, não fica? Então toda a vida que eu começava a perder o controle, querer me irritar, alguma coisa assim, que eu acho que é uma situação comum que tem acontecido com as pessoas, não é? Pelo excesso de exposição entre elas, o que é? Eu estou começando a ter um autocontrole bem maior, né? Em cima dessa irritabilidade que eu tinha. Então isso fez com que eu crescesse, com que eu amadurecesse, com que eu melhorasse. Outra coisa importante, isolamento social significa não sair com os amigos para bar, não ir com amigos à pizzaria, não ir na esquina, não jogar bola com amigos, ou seja, amigos só de forma virtual. Cumpram o isolamento. A gente tem exemplos claros do mundo que a coisa funciona. A Nova Zelândia, por exemplo, hoje não tem um caso de coronavírus. Por quê? Porque antes do vírus chegar, ela já fez o isolamento social. E países como Espanha, Itália, Estados Unidos, Brasil, que demoraram para se dar conta do que realmente era o coronavírus, está aí os dados catastróficos da quantidade estúpida de contaminados e infelizmente de mortos. Mas tudo vai passar, o ser humano vai se superar, nós vamos superar essa fase e espero daqui a pouco tempo estar junto de vocês de novo, certo? Saudade, beijo e até a próxima.